Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus, ela esteja presente na tua vida. Que esse seja um dia muito abençoado na sua vida e de todos os seus também. Na devocional de hoje, de Esperança e Vida, vamos meditar sobre um tema de grande importância para a vida de todos nós. Todos nós precisamos. É prioridade. Todas as coisas que vamos fazer, tudo que temos para realizar, devemos primeiro colocar em ordem, em prioridades. Aquilo que deve ser primeiro, o segundo, o terceiro, a quinta, enfim, todas as nossas atividades, a nossa tarefa do dia a dia, da nossa vida. Tem tarefas, tem coisas que nós desejamos que não vai ser realizada num dia, mas vai ser por um período. E esse período pode ser maior que um mês, um ano, ou às vezes até mais. Mas também devemos ter prioridades. Nunca podemos nos esquecer desse princípio, prioridade. E Jesus, ele mesmo, falou com seus discípulos certa vez sobre esta questão. Por quê? A falta de prioridade também leva a pessoa a viver uma vida de ansiedade. A falta de prioridades, de estabelecer princípios, um cronograma das suas atividades, e ele vendo que não consegue atingir, isso faz com que gere na pessoa uma ansiedade, uma insatisfação por não ter conseguido concluir tudo aquilo que pensava, que desejava fazer. E Jesus, conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículos 25 a seguir, ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Em tudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a receita para nós estabelecer as prioridades na nossa vida. O que é prioritário? O que vem primeiro? O que devemos fazer? Certa vez um jovem chegou a Jesus e foi perguntar a ele o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então disse àquele jovem rico e falou a ele: olha, vai, vende tudo que você tem, pegue o dinheiro, distribua, dê aos necessitados, e aí você vem e segue-me. Na verdade, Jesus queria tirar do coração daquele homem algo que estava preso, estava segurando ele, que era a sua riqueza. Ela era a prioridade na sua vida. A riqueza que ele tinha, muitos bens, muitas propriedades, ele possuía muitas coisas. E ele queria seguir a Cristo, queria ser um seguidor de Cristo, herdar a vida eterna, mas achando que poderia ser de qualquer forma.
Mas o que nós sabemos muito bem, que para seguir a Cristo, nós temos que primeiramente estabelecer a prioridade. E a prioridade que é amar a Deus, seguir ao Senhor em tudo, Ele ser o primeiro em nossas vidas. Por quê? O próprio texto que lemos nos fala sobre isso. Quando Jesus aqui diz que as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, nem têm celeiros, e Deus sempre as sustenta. Deus dá a ela tudo o que elas precisam para viver. Agora aqui Jesus faz uma pergunta: vocês não são melhores do que as aves? Não são mais importantes do que as aves? Não podemos nos esquecer que a raça humana, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Isso está lá no livro do Gênesis. E ali, quando Deus criou o homem, Ele deu a ele o fôlego de vida. Soprou nas suas narinas e deu a ele o fôlego de vida. Nós somos obra-prima da criação. Veja que Deus, Ele sempre vem até nós, buscando este relacionamento conosco. Não porque somos bons, somos perfeitos. É porque Ele nos ama. Porque Ele quer estabelecer um relacionamento conosco. Porque Ele sabe que esta obra-prima da sua criação, sem o seu amor, nada faz, nada é. Que Ele sabe que esta obra-prima da sua criação precisa também agora estabelecer então estas prioridades para poder viver uma vida abençoada. E Jesus aqui então falando aos seus discípulos, ele fala: olha, os lírios do campo. Salomão foi um rei muito rico, filho do rei Davi. Ele teve muitas riquezas, vestia-se dos mais finos tecidos que existia na sua época. E ele então refere-se a Salomão dizendo: olha, ele em todo o seu tempo de glória, do seu reinado, ele não se vestiu como os lírios do campo, a beleza que são as flores. E se Deus reveste os lírios do campo, reveste as flores, reveste a natureza de uma beleza imensa, Deus ele faz muito mais por nossas vidas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E Jesus, ele vai e diz: olha, para vocês terem tudo isso que precisam, precisa de uma coisa, e isso é prioridade. A prioridade que Jesus estabelece aqui é que está no versículo 33 de Mateus capítulo 6, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Buscar a Deus é fazer com que o governo de Deus ele seja sobre a nossa vida, que Jesus Cristo governe as nossas vidas, que Jesus Cristo reine em nossas vidas, que tudo que fazemos seja para a glória do Senhor Deus, exaltar o Senhor nosso Deus. Tudo isso é o que nós devemos fazer. A nossa vida é para servir a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele disse: qual é a maior lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disso, Jesus fala, provém todas as demais coisas na vida de cada um. Então aqui está a prioridade. Estabeleça nesta manhã a prioridade na tua vida. O que é? Primeiro, antes de tudo, antes de assinar, antes de sair de casa para o trabalho, antes de fazer qualquer atividade, antes de tomar uma decisão, antes de entrar no seu transporte para ir ao seu trabalho, antes de você dizer qualquer palavra, primeiro, busque o reino de Deus para a tua vida. Ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, medite sobre a palavra de Deus, clame ao Senhor, peça que Jesus, ele reine na sua vida neste dia, peça que ele abra os caminhos que estejam diante de você, que feche as portas que tiver que ser fechadas, mas que abra a porta certa que você deverá passar para alcançar êxito nas coisas que você está precisando. Jesus Cristo, ele é prioridade na nossa vida. E assim seremos grandemente abençoados. Vamos orar. Pai,
Acrescenta, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia na vida de cada um. E que possamos, ó Deus, aprender, estabelecer as prioridades na nossa vida, para a perfeita alegria também dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe e o conceda da sua graça e da sua misericórdia.